Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade novamente de estar aqui, a responsabilidade de vir aqui na frente falar para vocês sobre essa doutrina maravilhosa, sobre os ensinamentos que o nosso querido mestre trouxe. E peço o amparo, a permissão e o auxílio dos mentores dessa casa e o meu mentor também, para que eu possa ser o mais inteligível possível e que esse ensinamento que vai vir, que eu vou trazer hoje, toque o coração de vocês como tocou o meu quando eu fui buscar o estudo para desenvolver a palestra de hoje. Então, seguindo o roteiro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos. Vamos falar sobre o item 3, o homem de bem. Deixa eu apagar essa luz assim. Fica melhor, né? Para que a gente entenda bem o que Kardec quis dizer quando falou sobre o homem de bem e o que os espíritos trouxeram depois como instruções dos espíritos sobre o homem de bem, eu me permito fazer um pequeno complemento do item anterior que a irmã Elizabeth trouxe na quinta-feira passada de maneira tão esclarecedora, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Na última frase do outro item anterior, que foi trazido na semana passada, que é justamente os caracteres da perfeição, Kardec diz o seguinte: foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa frase, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tem duas coisas que devem ser importantes que nós temos que analisar. Primeiro, sede perfeitos. O que ele quis dizer com esse sede perfeitos? A perfeição é um adjetivo. Perfeito é um adjetivo, perfeição é um substantivo. Então, quando nós dizemos que Deus é perfeito, ele não é perfeito, ele é a própria perfeição. Se ele fosse perfeito, ele poderia não ser perfeito. Então, ele é a própria perfeição. Se Deus é bondoso, ele é a própria bondade. Então, essa é a grande diferença. Quando fala sejamos perfeitos como o vosso Pai foi, é porque nós temos que ser perfeitos dentro da nossa possibilidade. E a outra é a maneira como ele se dirige, como ele fala. Ele não diz sejam perfeitos como Deus é, ele diz como o vosso Pai é. E nos Evangelhos, se nós analisarmos os 4 livros dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus usa três pronomes para se definir, para falar de Deus. Ele usa meu Pai, nosso Pai e vosso Pai. E o que ele quer dizer com isso? Quando ele usa o meu Pai, ele está se referindo à concepção de Deus dele, da maneira como ele entende o Pai, dele como o próprio Filho do Pai. Quando ele usa nosso Pai, ele está usando que o Pai é o mesmo, a concepção que ele tem é a mesma concepção que nós temos, ou seja, como é quando ele diz o Pai nosso que está no céu. É o mesmo Pai que ele entende, é o mesmo Pai que nós entendemos. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, 32, ele fala assim, Jesus fala, pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados, cada um para a vossa família. Vós me deixareis sozinhos, mas eu não estou desamparado, pois o meu Pai está comigo. E aí em seguida, no capítulo 17, ele dá vários atributos onde ele iguala o Deus que é a concepção dele com o Deus que é a nossa concepção. Então isso ele quer dizer, quando ele se refere ao nosso Pai, ele está dizendo que é o mesmo Pai, que somos, da maneira que nós entendemos ele diferentemente, mas ele se refere como sendo o mesmo. E finalmente ele usa, como nesse caso,
o vosso Pai. Ele quer dizer que é a concepção que nós temos do Pai. Lá na pergunta 2 do Livro dos Espíritos, me corrija se eu estiver errado, eu acho que é a 2, ele pergunta se é possível ao homem entender a complexidade de Deus. Ele diz que não, que falta-nos um sentido ainda, que nós não alcançamos a complexidade de Deus, então nós não conseguimos entender Deus na sua totalidade. E é isso que ele quer dizer quando ele fala vosso Pai. Então, que a gente entenda a Deus da maneira que nós conseguimos entendê-lo e façamos não menos do que o que nós conseguimos entender. Se a gente entende Deus nessa altura, façamos sempre até aqui, nunca abaixo, sempre aqui. Acima nós não vamos conseguir, porque nós não temos o entendimento para isso. Então, tendo essa compreensão dessa diferença, quando ele fala, seja o vosso Pai, vamos entrar então literalmente no item 3. Kardec começa falando então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior excelência, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se faz a outro o que desejaria que se lhe fizesse. O que é isso? É um resumo do segundo mandamento. Faça ao próximo aquilo que queria que ele vos fizesse, né? Outra característica do homem de bem que o Kardec elenca nessa lista de caracteres que ele vai fazer é que o homem de bem deposita fé em Deus e na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, nesse capítulo, Kardec ele elenca vários caracteres do homem de bem. E um deles é justamente que ele deposita toda a sua fé em Deus. Quando a gente deposita a nossa fé em Deus, a gente acredita que Deus vai nos prover de tudo aquilo que nós precisamos. Mas, como diz naquela trecho do Evangelho que diz: batei e abri-se-vos, pedi e obtereis. Para que nós ganhemos alguma coisa, nós temos que fazer uma ação. Não basta apenas que a gente chame, peça. A gente tem que pedir para que a gente ganhe. A gente tem que bater para que a porta se abra. A porta não vai se abrir sozinha. Então, tudo que que nós acreditamos que Deus vai nos prover, mas se a gente simplesmente acreditasse que tudo fosse cair na nossa mão, como dizia o meu pai, as pombas vão cair assadas já, né? Isso seria a negação da lei do trabalho. E a lei do trabalho é uma das leis principais que Deus colocou. A gente tem que fazer por merecer, né? E outro item seria aqui a fé no futuro, a razão porque ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ou seja, acreditar que no futuro tudo vai ser, e a gente sempre tem que pensar que como a vida é diferente de encarnação. Vida e encarnação não são sinônimos, né? A vida é desde o momento onde Deus criou o nosso espírito e dali para frente nós seremos imortais. A encarnação é esse espaço de tempo entre o nosso primeiro choro e o nosso último suspiro na nossa vida aqui nesse plano. Então, a partir do momento em que nós acreditarmos que nós não somos só isso aqui, desde o primeiro choro até o último suspiro, que teve coisas antes e terão coisas depois, a gente coloca fé de que no futuro as coisas serão melhores. Assisti uma palestra do Dr. Paulo Frutuoso, onde ele perguntava assim: como que você será daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos? Eu não sei, só sei que eu vou ser melhor do que eu sou hoje.
porque ele cria que com o passar do tempo, com as sucessivas encarnações, a gente melhoraria. Esse barbudinho aqui é o Jó, aquele da Bíblia, do livro de Jó, né? Aqui sabem, outro caractere do homem de bem é que ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações, e as aceita sem murmurar. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu já ouvi falar em rodas de conversa e até em algumas palestras na internet, de que o espírita tem uma alcunha de que o espírita é masoquista, o espírita gosta de sofrer. Não, o espírita não gosta de sofrer, o espírita sofre com gosto, porque ele sabe por que ele está sofrendo. Ele está sofrendo porque ele está arcando com as consequências dos seus próprios atos. Tudo que nós fazemos, tudo que nós sofremos, todas as nossas alegrias, dificuldades, elas são frutos das nossas atitudes anteriores. Então, nós não sofremos porque gostamos, nós sofremos com gosto porque sabemos por que estamos sofrendo. E aí ele coloca a importância da atitude do homem de bem frente a essas vicissitudes e essas dificuldades da vida. Quando ele diz: bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, analisando essas três frases dele, a gente percebe que todas elas começam com um verbo, e cada uma diz uma atitude diferente. Quando ele fala, bendizei aos que vos maldizem, ou seja, se falam mal de mim, fale bem dele, né? Se alguém fala mal de mim e eu falo bem dele, outra pessoa vai ouvir e vai dizer: poxa vida, os caras vêm falando mal dele, mas ele fala bem do cara que está falando mal dele, então ele não deve ser tão ruim assim, né? Outra coisa, outro nível, outro degrau, né, dessas atitudes ante as vicissitudes é: faça o bem aos que vos odeiam. Aí já não é mais apenas falar, bem dizer, é fazer um ato, praticar um bem para alguém que te faça mal. E a terceira seria orar pelos que vos perseguem ou caluniam, que seria o último degrau, né, a pessoa primeiro fala mal, depois ela passa a te odiar e depois ela começa a falar mal de ti. E ao mesmo tempo tu vai falar bem dessa pessoa, tu vai fazer o bem para essa pessoa que está te fazendo mal e tu vai orar por essa pessoa que está te perseguindo. Então ele vai escalonar esse bem, que são 3 verbos, 3 ações, e ele cobra que as nossas atitudes são conforme nosso ato, né? Então, se a pessoa pratica uma coisa suave, um ato suave, a nossa resposta deve ser suave, mas sempre pagar o mal pelo bem e nunca o mal pelo mal. E a prova disso é que no Mateus capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças, a gente pode ilustrar como as bem-aventuranças como se fosse uma escada, né? Ele começa desde a primeira, segunda, lá em cima. O terceiro degrau seria ele dizendo que bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o que ele quer dizer? Quem são os mansos e pacíficos? São aqueles que não vão devolver o mal. Se eles forem agredidos, forem caluniados, perseguidos, eles não vão devolver o mal, são mansos e pacíficos. Já no 7º degrau, ele fala que bem-aventurados são os pacificadores. E manso e pacífico e pacificador não são a mesma coisa, né? O manso é aquele que não devolve o mal, e o pacificador é aquele que vai devolver o mal como o bem. Ele vai trazer a paz, ele vai fazer a paz. Aqui repete o que eu acabei de dizer, né? Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o homem de bem, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem e toma em defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Seguindo nas características do homem de bem,
ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, e para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. Né? Então, com isso aqui, é outro dos preceitos básicos de Jesus, é que nada foi feito para si mesmo. Né? Tudo que foi feito em função de outro. Né? Por exemplo, a chuva não chove para ela mesma, ela chove para molhar o solo para que ele possa ser fértil. O mar não existe para ele mesmo, ele existe para que os peixes e a flora marinha possam existir. E o homem também, o homem não foi feito para si mesmo, o homem foi feito para que ele pudesse ajudar, alavancar, fazer crescer, fazer o bem ao outro, né? Viver, tanto que o homem é um ser que necessita viver em sociedade, ele não foi feito para viver sozinho, exceto alguns ermitões aí que vivem sozinhos, mas é por um outro motivo. E então é importante que o homem de bem, a premissa básica da vida dele é fazer o bem ao outro. Ele não pensa primeiro em si mesmo. Lógico que ele tem que estar em condições de ajudar o outro, né? Ele tem que se cuidar para ajudar o outro, mas a premissa básica dele é fazer o bem ao outro, né? É fazer que o outro sorria, o sorriso que não sorriria se ele não existisse, né? Ao contrário do egoísta, que sempre calcula todos os proventos e perdas decorrentes de cada ação generosa. Tipo, eu vou fazer o bem com uma pessoa, mas o que eu vou ganhar com isso? Né? Alguém vai ver, vai bater palma para mim, vai dizer, o cara é o bonzinho que levou comida não sei para onde. O egoísta pensa primeiro no que ele vai levar de vantagem, né? Aqui temos outros dois exemplos, né, brasileiros de pessoas, homem de bem e mulher de bem também, que é a mesma coisa, que é a irmã Dulce e o Frei Damião. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem crença, porque em todos os homens ele vê irmãos. Então, para o homem de bem, todos são iguais. E realmente todos somos iguais, somos semelhantes, né? Apesar de... Aqui. Ele respeita nos outros todas as suas convicções sinceras e não lança anátema aos que não, como ele, não pensam. Ou seja, aqui temos nesse desenho aqui, católico, muçulmano, candomblé, judeu, budista, índio, indiana e um provavelmente deve ser um evangélico, né? Ou seja, todos irmanados juntos em nome de Deus. Então, o homem de bem, ele não se importa com a designação de cada um. Ele faz o bem igual para todos e ele não lança anátema, ele não joga, fica jogando coisas ruins para lançar anátema, lançar dúvida, incerteza em cima dos outros, né? Em todas as circunstâncias, ele toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, o homem de bem, ele pesa todos esses itens, né? Que todos eles aqui, todos esses que foram trazidos aqui são itens negativos, né? Então, tudo ele pesa isso antes de fazer as suas atitudes e sabe que tudo que ele fizer contra os ensinamentos de Deus não vai ter a clemência, né? Como diz aqui. Ele não alimenta o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. A exemplo do Mestre Jesus, que perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então, o homem de bem, ele não guarda os aspectos negativos do irmão, ele guarda só os aspectos positivos, né?
e ele só se lembra das coisas boas, ele não guarda as coisas ruins, e sabe que nós só seremos perdoados na medida em que nós perdoarmos, né? Ele é indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então ele sabe que ele tem que ser indulgente com os erros, com as falhas dos outros, porque mais cedo ou mais tarde ele também vai precisar dessa indulgência, porque nenhum de nós aqui nessa encarnação é perfeito. Todos nós estamos em situação em que mais cedo ou mais tarde alguns problemas, algumas dificuldades vão aparecer e nós vamos precisar de ajuda e de auxílio do outro. Ele nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda evidenciá-los. Ele não aponta o erro dos outros e se ele precisar, se for necessário apontar, ele sempre vai ver o lado positivo disso, né? Nunca vai espizinhar o irmão. Ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços empregas para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz de si melhor do que no dia anterior. Então ele sabe que o trabalho é contínuo. Todos os dias ele se percebe um pouquinho melhor do que ele foi ontem. Ele não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, ele não se vangloria, né? Principalmente às expensas de outro. Todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proibido, seja proveitoso aos outros, né? Então, ele usa, sempre que possível, ele elogia o outro, ele mostra o lado positivo do outro. Ele não envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, porque ele sabe que ele é um fiel depositário. Ele tem a posse, mas ele não tem a propriedade dessa riqueza, que essa riqueza foi dada a ele como prova nessa existência, e ela pode lhe ser tirada conforme as suas atitudes. Ele não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque ele sabe que é um depósito que terá para prestar contas, e o que mais prejudicial do emprego que ele pode dar é aplicá-lo na satisfação das suas próprias paixões. Então, se ele tem posses exageradas, ele usa essas posses na satisfação das suas próprias paixões, ele está cometendo um erro grave, e ele sabe que ele vai ter que arcar com as consequências disso depois. Se a ordem social colocou a seu mando outros irmãos, como chefe, gerente de alguma empresa, de alguma loja, ele não usa essa posição social para se elevar em frente aos outros, para se levantar em frente aos outros. Se ele é subordinado a alguém, ele aceita essa situação de subordinação e se empenha em cumprir as suas tarefas da melhor maneira possível. E o homem de bem, finalmente ele respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Faça aos outros o que queres que façam contigo. Esse item se encerra com a seguinte frase: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho, se acha que a todas as demais conduz. Então, aquele que busca fazer aquilo que a gente viu agora, essas características principais, já está no caminho, né? E aí fica a pergunta: é possível nos tornarmos homens de bem ainda nessa existência? O que vocês acham? Será? Aí tem essa imagem aqui. O trabalho é árduo, é longo, é exaustivo, mas é possível. Aqui temos um exemplo. A semente que frutifica, cresce, né, e vira uma grande árvore. Esse é o trabalho que nós temos pela frente. Todos nós temos inerente, latente dentro de nós, um homem de bem. É como essa pequena semente lá. Se ela for plantada em solo fértil e for regada, ela vai crescer e vai se transformar nessa grande árvore.
né? Então, o solo fértil seria a estrada do Cristo, o caminho do Cristo, os evangelhos, né? A água que vai molhar essa semente seriam os evangelhos e as nossas boas atitudes, né? E para ilustrar e mostrar o caminho, tem uma filósofa contemporânea que nos fala o que nós devemos fazer para continuar nesse caminho. A Dolly, né? Ela sempre diz: continue a nadar, não desista, não desista. Se nós tentarmos subir uma escada de 10 em 10 degraus, vai ser muito difícil. Então, trace as metas diárias, suba um degrau a cada dia, né? Cada dia, trace a sua meta. Hoje eu não vou brigar no trânsito. Aí, no outro dia, eu consegui, não vou brigar no trânsito. No outro dia, eu não vou brigar porque a minha esposa deixou a toalha molhada em cima da cama. Na casa não sou eu que deixo ela. E assim, cada dia nós vamos subindo mais um degrauzinho, e assim nós vamos fazer como a Dori, continuando a nadar, nós vamos chegar lá. Tá? E lá no comecinho, na primeira frase que o Kardec fala, no início do homem de bem, quando ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza, e lá no Evangelho, no Livro dos Espíritas, quando pergunta as características do bom espírita, que ele fala que o verdadeiro espírita se reconhece pelos esforços na sua melhoria moral e que ele aprende e os esforços em domar as suas más inclinações. É importante que a gente veja que ele usou o verbo domar, não vencer. Nós ainda, na situação que nós estamos, nós precisamos, esse é o degrauzinho. Primeiro nós precisamos aprender a domar as nossas más inclinações, que é o primeiro degrau. A partir do momento que a gente conseguir domar, nós podemos adestrar essas más inclinações. Depois nós vamos educar essas más inclinações. Depois nós não teremos mais más inclinações. O próximo degrau. Depois, o outro degrau, nós teremos boas inclinações. O outro degrau, nós teremos apenas boas atitudes. E assim vamos, um por um, subindo cada degrauzinho, até atingirmos a nossa meta, que é chegar o mais próximo possível do homem de bem. Então, eu espero que o assunto tenha sido bem aproveitado por todos, que todos tenham conseguido entender. Alguma dúvida, se precisarem, estamos à disposição. O livro, a grande ajuda está aqui, né? Se precisar alguma dúvida tiverem, é só tirar no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Estamos sempre à disposição. Agradeço muito a atenção de todos e fiquem com Deus.